momento, parecia que tinham vultos distorcidos pela ondulação do vidro, passando lá fora. Eu ficava olhando sem parar, já esperando aquela sombra aparecer de novo. E a cada segundo que passava, tinha a sensação de que estava para acontecer. Era a véspera de Ano Novo, estávamos planejando fazer um churrasco para passar a virada de ano. Nesse ano, minha mãe havia se mudado. Eu costumava visitar ela umas 2 ou 3 vezes no ano, e ainda não tinha ido na casa nova, então fui conhecer e aproveitar a data. Como ela havia se mudado para longe, pedi para ser liberado mais cedo no trabalho e cheguei por volta de 5 horas da tarde, ainda estava claro. Achei a casa muito boa. Era bem arejada e tinha um quintal grande. Logo quando cheguei, todos estavam sentados conversando, e eu já fui me ajeitando na rede, que estava presa em 2 árvores. Deitei de modo que a minha principal vista era para os fundos do quintal. Ali nessa parte, a iluminação era menor, tinha uma árvore que tampava tudo que poderia ser uma fonte de luz. Conforme a noite foi chegando, a minha opinião sobre a casa foi mudando. Ela, que mais cedo estava me parecendo leve e tranquila, começou a parecer carregada e suspeita. Não estava mais com coragem de andar pela casa sozinho. Algumas vezes minha mãe pediu para eu ir buscar algo no quarto, eu ia e voltava correndo, pois todos estavam perto da churrasqueira e ninguém dentro da casa. As horas foram passando, as pessoas foram festejando e bebendo um pouco mais. Entre todos que estavam ali, meu irmão e eu, éramos os únicos que não bebiam. Porém, depois de uma certa hora, meu irmão foi para a rua festejar com alguns amigos. Eu, por outro lado, tinha acordado cedo para trabalhar, e estava cansado, então resolvi ficar por lá mesmo. Chegou a meia-noite, todos se cumprimentaram felizes e derrubando bebidas, estava tudo muito animado. Por volta de 2 horas da manhã, alguém deu a ideia de ir à praia, que ficava pouco mais que 10 minutos andando. Eu realmente estava cansado, então disse que ia aproveitar que os fogos haviam parado, e deitaria para dormir. Tive que convencer minha mãe dela ir junto, pois como eu estava de visita, ela não queria me deixar sozinho. Mas como eu estava querendo dormir, não tinha por que ela ficar em casa. Todos saíram, e eu me ajeitei para deitar. Tinha um colchão separado para a visita. Eu arrumei ele na sala para ficar vendo TV enquanto não pegava no sono. Não consigo dormir se não estiver com a televisão ligada. Da maneira que eu deitei, ficava virado direto para a porta. A porta da casa era de vidro com grades, então dava para ver um pouco do quintal, de maneira um pouco distorcida. Depois de pelo menos 20 minutos deitado, o sono não estava vindo, e eu comecei a ficar inquieto. Não estava com uma sensação boa. Não queria me mexer, por algum motivo, estava me sentindo seguro paralisado embaixo da coberta. Então eu comecei a ouvir algumas vozes que pareciam vir do quintal. Não estava dando para entender o que falavam, mas eu achei que poderia ser o pessoal voltando da praia, ou até o meu irmão vindo com alguns amigos. Estranhamente, só ficaram as vozes, ninguém mais estava chegando. Em um certo momento, eu estava incomodado com isso, e tomei coragem para levantar e ver quem era. Foi a pior coisa que eu fiz. Abrindo a porta e chegando no quintal, reparei que as vozes pareciam estar vindo dos fundos, justo aquele lugar que me chamou a atenção mais cedo. Se de manhã já não havia iluminação ali, quem dirá à noite? Não dava para enxergar absolutamente nada, e eu não estava com coragem de acender a lanterna do celular para clarear o ambiente e ver o que poderia ser. Nesse ponto, eu já não conseguia nem sair do lugar. Estava me sentindo como se estivesse no centro de uma plateia, tinha a sensação que em todas as direções, alguém estava me olhando. Em uma passada rápida, eu entrei pela porta, encostei ela e me joguei no colchão. Tentei focar na TV, procurei algum programa de comédia ou algo assim para prender a minha atenção. A todo momento, eu olhava para a porta. Dava a impressão de que eu estava esperando alguém chegar, mas não. Eu só estava muito assustado com o que poderia estar lá fora. Em certo momento, em uma dessas olhadas para a porta, me pareceu que tinha alguém parado, escondido, só com a metade da cabeça para fora. Era apenas uma sombra, e estava mais ou menos na altura da fechadura.
Quando eu percebi, e parei olhando fixo para tentar ver melhor, essa sombra saiu, como se estivesse tirando a cabeça rápido. Nessa hora, eu achei que era meu irmão tentando me assustar. Levantei correndo e abri a porta olhando para a direção da saída do quintal, mas não tinha ninguém. Eu levantei muito rápido e o portão fazia muito barulho quando abria e fechava, não daria tempo de alguém sair correndo, e eu também teria ouvido o portão. Isso me desesperou. Eu voltei correndo, bati a porta, e me joguei no colchão novamente. Agora, já não conseguia mais tirar os olhos da porta. O pior é que a todo momento, parecia que tinham vultos distorcidos pela ondulação do vidro, passando lá fora. Eu ficava olhando sem parar, já esperando aquela sombra aparecer de novo. E a cada segundo que passava, tinha a sensação de que estava para acontecer. Fiquei pelo menos 30 minutos nessa agonia, com o coração acelerado, e rezando para alguém chegar para ter uma companhia. Passou mais um tempo, pareceu que as coisas lá fora começaram a se acalmar, e eu fui me tranquilizando. Comecei a me sentir aliviado, achando que havia acabado. Mas de uma hora para outra, eu ouço um barulho vindo do quarto da minha mãe. Ela havia deixado umas roupas em cima da cadeira, e repentinamente essas roupas caíram, junto com uma caixa de sapato vazia que estava por cima. Eu levantei rápido assustado para ver o que foi. Não deveria ter feito isso, pois aquela sombra de antes, agora estava na porta do quarto da minha mãe, também só com parte da cabeça para fora, me olhando, da mesma maneira que estava na porta da casa. Voltei a me jogar no colchão e me cobri até a cabeça fechando os olhos. Não queria ver mais nada. Nem vi quanto tempo se passou, e naquela situação, pareceu que foi muito. Não sei bem a que momento peguei no sono, mas só acordei no dia seguinte. Minha mãe perguntou por que as roupas estavam no chão do quarto dela, e eu expliquei. Ela disse que já tinha visto algumas coisas no quintal, mas nada tão intenso. Depois de alguns meses, ela se mudou dessa casa e foi para uma melhor. Fico feliz de não precisar mais voltar naquele lugar.